sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra é o reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores na alma, se quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sem fim. Um sentimento me mostra, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta o reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores na alma, se quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sei. Boa noite. Boa noite. Queria dizer primeiramente que eu estou muito feliz de estar de volta a esta casa. Agradeço imensamente ao convite que me foi feito para que nesta noite, juntos e juntas, possamos refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos tão esclarecedores e acalentadores que a doutrina espírita nos proporciona. E o tema que eu escolhi para abordarmos nessa noite é a perfeição e a porta estreita. Aqui a gente já tem um indício do nosso propósito principal na vida terrena, que é a busca da perfeição, a evolução moral, espiritual, intelectual, que todos nós viemos aqui buscar. É por isso que nós estamos aqui atualmente materializados no plano terreno, para que possamos nos desenvolver e cada vez mais chegar um pouquinho mais perto da perfeição. Mas para isso a gente vai ter que passar pela porta estreita. E nós vamos ver o que esse tema quer dizer ao longo da palestra. A gente tem que entender, primeiramente, que a perfeição, muitas vezes a gente se pergunta se ela é atingível. Será que um dia nós vamos chegar a ser espíritos puros e perfeitos
E a espiritualidade nos diz que sim. Porém, isso é um processo, é uma construção que vem ao longo de um tempo. E nós, através das sucessivas encarnações, vamos nos aprimorando, corrigindo os nossos erros, erradicando os nossos defeitos, burilando, né, as nossas imperfeições, fazendo brilhar a nossa luz e ressaltar as nossas virtudes. Então nós estamos aqui na busca da perfeição para conquistar virtudes. E é isso que o capítulo 17, que essa palestra nós vamos ver aqui, ela vai fazer uma miscelânea, uma pincelada, 3 capítulos do Evangelho. Por que 3? Porque teria como fazer uma palestra baseada só num capítulo? Sim, porque já tem muitos ensinamentos. Porém, nas minhas palestras, eu trago esse intercâmbio entre os capítulos do Evangelho, porque, na verdade, eles se conversam. O que é colocado num capítulo, a gente vai ver depois, quando a gente vai estudar os capítulos subsequentes, que é repisado em outros capítulos. Então, na verdade, quando a gente faz um estudo isolado do Evangelho, esse estudo acaba não sendo, por si só, um estudo acabado. Por quê? Porque nós vamos ter que, irremediavelmente, nos reportarmos uma hora ou outra a termos, a conceitos que estão dispostos em outros capítulos. E aqui a gente vai tratar dos capítulos 17, 18 e 19. O principal para a gente é o 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. E o capítulo Sede Perfeitos, ele vai tratar justamente da busca, da conquista das virtudes. Porque sim, isso também é um processo. Nós vamos conquistando essas virtudes de acordo com a forma pela qual nos portamos no nosso dia a dia, através das nossas ações, das nossas omissões, e, em último grau, através de algo que se chama livre-arbítrio, que é o que conduz a nossa vida. As escolhas que fazemos é que vão dizer o caminho que vamos trilhar nessa vida. E nós sabemos que para toda ação há uma reação, para toda escolha há uma consequência, né? O plantio, ele é facultativo, mas a colheita, ela é obrigatória. E quando a gente fala de busca da perfeição, a gente não pode esquecer de pensar na qualidade das nossas escolhas. Não tem como buscar a perfeição sem nos atentarmos para o que estamos escolhendo. Mas fazer escolhas conscientes, cada vez mais conscientes, porque muitas vezes nós escolhemos algo e a toda hora nós estamos fazendo escolhas, a cada minuto fazemos escolhas e nós nem nos apercebemos disso. O que estamos escolhendo, o que estamos buscando para a nossa vida através das escolhas que fazemos, seja das escolhas mais simplórias até aquelas mais significativas. A todo minuto nós estamos escolhendo, a todo minuto nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Daí a importância de nos atentarmos para isso e percebermos que a cada escolha que fazemos há muitas renúncias envolvidas. Para estar aqui nessa noite, todos nós fizemos uma escolha e renunciamos a muitas coisas para estar aqui neste momento. E é assim, todas as nossas escolhas, elas trazem embutidas nelas as consequências, mas também as renúncias que fazemos. Então, daí a importância também de pensarmos nas nossas escolhas para saber, para entender o que estamos escolhendo, o que pode vir o que pode advir na nossa vida a partir dessas escolhas e também a que estamos renunciando
para exercer essas escolhas. E quanto mais a gente se aproxima da perfeição, mais a gente vai qualificando, ou seja, tornando de mais qualidade as nossas escolhas. A gente vai aprendendo a escolher melhor, conforme a nossa maturidade vai sendo desenvolvida. E aqui a maturidade que eu me refiro é a maturidade espiritual. O capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, ele nos traz um roteirinho para atingirmos a perfeição a partir da conquista das virtudes. E a primeira coisa que ele nos coloca é que não tem como atingir a perfeição sem exercitar a caridade. Isso é um pressuposto inafastável da aquisição da perfeição. E o que é caridade? Se eu perguntar para todos aqui, cada um tem uma definição do que é caridade. E muitas vezes a gente nem tem a definição, a gente sente o que é caridade, mas a gente não sabe explicar exatamente o que é. Mas a espiritualidade nos explica, ela nos traz a definição e ela nos coloca, inclusive, que a caridade tem uma tríplice vertente. Caridade. A caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então não tem como exercitar a caridade ou se dizer caridoso ou caridosa se a gente não é benevolente, se a gente não é indulgente e se a gente não aprendeu a perdoar. A benevolência é a vontade de sempre fazer o bem, de sempre ser útil ao mundo que está à minha volta e útil também nas ações de mim para comigo mesma, porque eu tenho que me melhorar. Então, eu tenho que exercitar a benevolência também comigo mesma e a indulgência, e a partir daí vem a indulgência e o auto-perdão, porque muitas vezes o problema não é nem perdoar o outro. Para muitas pessoas, isso não é tão problemático quanto perdoar a si mesmo. Pela alta exigência que às vezes nós temos em relação a nós mesmos e pela dificuldade de nos perdoarmos, de aceitarmos que nós, nesse processo construtivo, que é a busca da perfeição, nós vamos acertar, mas também nós vamos errar. Quem disse que nós viemos aqui para acertar o tempo inteiro? Se fosse assim, nós não teríamos por que estar na Terra, um planeta de provas e expiações. Já seríamos espíritos puros e perfeitos. Não, nós vamos errar também. E isso faz parte do processo. E isso faz parte da pedagogia. O erro, ele é pedagógico. Ele nos ensina o que nós não devemos fazer, o que devíamos ter feito e não fizemos. E a partir do erro é que a gente extrai os maiores aprendizados. E é a partir disso que nós evoluímos mais. O erro, muitas vezes, nós não percebemos, mas ele adianta o nosso processo evolutivo. Claro que se nós aprendemos com esse erro, se nós estamos conscientes para aprender com o erro. E a doutrina espírita nos traz essa consciência. Ela tira o véu de sobre os nossos olhos e nos diz o que é a vida terrena, o porquê nós estamos aqui. Qual o nosso propósito? E o nosso propósito, em último grau, é o mesmo. É igual para todos nós. É esse crescimento, é esse aprimoramento do espírito. E sem exercitar a caridade, sem saber o que é caridade e cada um dos seus aspectos, a gente
tem mais dificuldade para ter essa consciência e se aperfeiçoar e evoluir. Então, além da benevolência, que é aquela vontade que a gente tem, aquele ímpeto de fazer o bem, de auxiliar, a gente tem que ser indulgente. A gente tem que entender que o outro pode falhar conosco. Só que o problema é que muitas vezes o outro falha e a gente criou uma expectativa tão grande em relação a essa pessoa que a gente julga e condena a pessoa. Nós somos exímios julgadores da conduta alheia, sendo que muitas vezes nós não olhamos para o nosso interior e não enxergamos que nós, na verdade, não temos moral para julgar e condenar ninguém. Jesus já diz, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Nós não podemos atirar pedra nenhuma. Nós não temos moral para apontar o dedo para ninguém. Ainda somos muito imperfeitos. E é nesse sentido que a caridade nos fala de indulgência, de entender que o outro também está nesse processo evolutivo, assim como eu estou. Que o outro também tem defeitos e imperfeições, assim como eu também tenho. E que o outro tem um momento dele de despertar, assim como eu terei o meu. Então a gente tem que respeitar. Indulgência tem muito a ver com respeito das limitações alheias. E se a gente entender e respeitar o momento das pessoas e não criar tanta expectativa em relação aos outros, podem ter certeza que a qualidade das nossas relações interpessoais só vai crescer. Porque a gente vai parar de criar tanta expectativa e de se frustrar tanto com as pessoas, porque é isso que a gente faz. A gente joga um peso no outro que ele não tem condições, muitas vezes, de suportar. Porque cada um só vai doar aquilo que tem e aquilo que pode doar. E a gente exige amor, e a gente exige afeto, e exigimos compreensão, e exigimos aceitação, sem saber se o outro está preparado para tudo isso. E quando ele não nos fornece isso, o que a gente faz? A gente se frustra. Ficamos frustrados porque esperávamos aquilo da pessoa. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, sem esperar nada em troca. Se eu dei amor e o outro não retribuiu, o problema é de quem? Eu fiz a minha parte. Se eu dei afeto, se eu dei atenção, se eu dei cuidado e não tive a retribuição disso, eu fiz a minha parte. Se o outro não fez, às vezes não é porque ele não queria fazer, às vezes é porque ele não podia, ele não tinha condições. Nem todas as pessoas entendem o que é verdadeiramente o amor, o que é verdadeiramente o afeto, o que é verdadeiramente o cuidado, a proteção. Nem todo mundo entende da mesma forma. E se a gente se livrar desse peso, porque daí quando a gente joga expectativa no outro, a gente também fica com esse peso, esperando a correspondência dessa expectativa. E se a gente se livra disso, se a gente faz a nossa parte, desapega de qualquer resultado, a gente vive muito mais leve. E a gente passa, a partir daí, a exercitar a indulgência. Entendendo que o outro tem um momento dele. E no momento dele, ele pode vir a retribuir. No momento em que ele tiver verdadeiramente algo para me doar.
Agora, se eu tenho amor para doar, por exemplo, o meu dever é doar esse amor independentemente de ter isso em retribuição. É fazer a minha parte, porque a evolução ela é individual, muito embora nós vivamos em sociedade e sejamos responsáveis pela evolução daqueles que nos cercam também. A nossa evolução é um processo construtivo nosso, é um processo solitário. Nós somos os responsáveis e nós temos que assumir essa responsabilidade, sem jogar essa responsabilidade em cima dos outros, como muitas vezes nós fazemos. E isso é um sinal de imaturidade. Quando a gente desloca uma responsabilidade que é nossa e joga para cima do outro, nós estamos sendo imaturos. Além da indulgência, o perdão, e aqui compreendido o auto-perdão, como eu já falei, né? Saber perdoar a nós mesmos, entendendo que nós somos espíritos em construção. Estamos sendo construídos a partir das sucessivas existências. E nesse processo, erros e acertos vão acontecer e está tudo bem. O importante é a gente aprender, ter consciência dos erros e aprender com esses erros. Então, caridade, para a gente não esquecer, tem essa tríade: benevolência, indulgência e exercício do perdão. E vejam que uma coisa está ligada à outra, né? Porque se a gente é benevolente e indulgente, naturalmente a gente vai ter facilidade em perdoar as pessoas. Porque a gente vai entender, a partir do respeito que nós temos pelo tempo do outro, que nem todo mundo está no mesmo momento evolutivo sobre a Terra. E o amor? Jesus nos disse: amai aos vossos inimigos. Porque se a gente ama aqueles com quem a gente tem afinidade, que mérito a gente tem nisso? Esse amor é fácil, né? O desafio é amar aos nossos desafetos. Aquelas pessoas com as quais a gente não tem afinidade. Aquelas pessoas que muitas vezes nos provocam, aquelas pessoas que muitas vezes nos prejudicam. Esse é o grande desafio, né? Mas como que a gente começa? Tá, porque amar aos nossos inimigos, isso pra gente ainda parece extremamente difícil, né? De conseguir chegar nesse patamar. Mas tudo é um processo e tem um começo. Lembram lá da caridade? Se a gente começar a exercitar aquelas 3 características, aqueles 3 pressupostos da caridade, a gente já está no caminho para desenvolver esse amor. Porque a gente vai ser benevolente com o outro, a gente vai ser indulgente com o outro e a gente vai conseguir perdoar. Se a gente conseguir isso, a gente já caminhou muitos passos nessa estrada evolutiva rumo à conquista do amor, que é uma das virtudes que estão elencadas lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, além do amor, a caridade e a justiça, respeitando os limites e o espaço de cada um. Não fazendo ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. É essa medida que sempre a gente tem que ter nos nossos atos. Parar para pensar, mas se fizessem isso comigo, eu acharia bacana? Eu ficaria feliz? E a partir daí a gente vai tendo um termômetro se o que estamos fazendo vai prejudicar ou beneficiar o outro.
homem de bem, que é o homem que busca a perfeição, segundo a espiritualidade, lá no capítulo 17, ele tem fé em Deus e no futuro. E ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, aquisições do espírito valem mais do que as aquisições da matéria. Então, privilegiar o que é aquisição do espírito em detrimento do que é puramente matéria. Não dizendo que nós não precisemos da matéria, nós precisamos, porque estamos atualmente materializados e precisamos da matéria para que nos desenvolvermos. Né? Os bens materiais nos auxiliam nesse processo de evolução. Então, esse computador, o monitor, hoje, por exemplo, está nos auxiliando, né, na nossa reflexão. Então, nós podemos e devemos fazer bom uso dos bens materiais, mas na medida certa, sem sermos escravos deles, porque tudo que é matéria é empréstimo, tudo que é matéria não é propriedade. Ah, mas esse computador é meu, sim, eu comprei, é minha propriedade. Sim, só que ele não vai com você o dia que você partir daqui. E aí você percebe que, na verdade, essa propriedade / posse, na verdade, é um empréstimo. Porque ele aqui vai ficar. Agora, o que é aquisição do espírito, as virtudes que são adquiridas pelo espírito, elas vão conosco para onde quer que estejamos. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. E aqui a gente tem uma outra trindade. A gente tem a trindade da caridade, que a gente já viu. Aqui a gente dá um pulinho lá do capítulo 17 para o 19. Porque o capítulo 17 não nos disse que o homem de bem, o homem que está buscando a perfeição, é aquele que tem fé? Sim, o capítulo 17 nos disse isso. Então, a gente tem que entender o que é fé e as suas manifestações. Por isso que eu digo que os capítulos se conversam. Aí a gente tem que fazer um estudo lá do capítulo 19, a fé transporta montanhas, para entender o que é a fé. Senão, vejam que o nosso estudo, ele não fica acabado, né? Ele fica fragmentado. E o Evangelho, muito embora ele seja dividido em capítulos, ele é contínuo, ele é fluido, ele não é fragmentado. Como eu disse, os conceitos se conversam desde o primeiro até o último capítulo. Eles são repisados e retomados a todo momento, até num caráter pedagógico para o nosso aprendizado. E a fé que pode ser pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas deve ser aquela fé inabalável. A fé é outra virtude a ser conquistada. A fé também advém para a nossa vida a partir de um processo de entendimento da vida e de compreensão de tudo que nos acontece, mas principalmente de um sentimento latente dentro de nós, no sentido de que há uma força maior que nos conduz, que olha, que vela por nós, que é o nosso Criador, soberanamente justo e bom. Isso a gente não vê, mas a gente sente. A fé vem do sentimento íncito em cada um de nós, de que nós somos seres divinos também. Somos filhos de Deus, herdeiros da sua divindade. E Jesus já nos disse: podeis fazer as obras que eu faço, e maiores ainda do que estas.
Porque Jesus também é filho de Deus, assim como nós. E ele nos deu o exemplo. Mais do que palavras, Jesus exemplificava. E ele, através do seu exemplo de amor, nos dizia a todo momento: vocês podem. Vocês podem chegar à perfeição. Basta ter fé. Basta acreditar. Mas não é acreditar duvidando. É acreditar com firmeza, com convicção, com certeza de que podemos, de que conseguiremos. Tudo ao seu tempo certo. Tudo no tempo de Deus. E esse é o segredo. Muitas vezes nós acreditamos, mas nós exigimos que algo ocorra no nosso tempo. Nós suplicamos algo e pedimos e impomos uma meta temporal. Só que a gente não sabe se na meta que nós nos impusemos, nós vamos estar preparados para atingir aquilo que queremos. E tudo na nossa vida só vem no tempo em que nós estivermos preparados para receber. Tudo só vem no tempo em que estivermos preparados para receber. Nem antes, nem depois. Então, se você ainda não recebeu algo que você tem muita fé que vai conseguir, é simplesmente porque ainda não chegou o tempo. Mas continue com essa fé, com essa convicção, com essa certeza. E Deus se encarrega de todo o resto. O tempo é Ele que sabe. Cabe a nós acreditar, fazer a nossa parte. E aqui, elencando algumas virtudes lá do capítulo 17, do homem de bem, do homem que busca a perfeição, nós já vimos a justiça, a caridade, o amor, a fé, o respeito, que está ligado à indulgência, a humildade, que é a antítese do orgulho. Se a gente tem orgulho, a gente fica cego em relação a nós mesmos e não enxergamos aquilo que em nós precisa de melhora. E se a gente não enxerga aquilo que em nós precisa de melhora, a gente não consegue avançar, a gente fica paralisado. O trabalho, porque nós viemos aqui para trabalhar em prol de nós mesmos, e o trabalho na acepção espiritual, o que é? Toda ocupação útil. Está lá no Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Então, todas as vezes que estamos sendo úteis para nós mesmos, para a coletividade que nos cerca, nós estamos trabalhando. E o uso moderado dos bens que nos foram concedidos. Né? Não dar valor superior à matéria em detrimento dos bens espirituais. Tá, e a gente está falando de tudo isso, a gente já viu que estamos aqui para conquistar virtudes que vão nos levar à perfeição. Esse é o nosso propósito aqui. Se a gente pudesse resumir, por que estamos encarnados na Terra? Estamos encarnados para buscar a perfeição. Esse é o resumo de tudo. Lá na frente, quando a gente viu o tema da palestra, falava de uma tal porta estreita. O que é isso? Né? Então, a perfeição e a porta estreita, o que tem a ver uma coisa com a outra. E a gente vai entender lá no capítulo 18. A gente está falando do 17, a sede perfeitos. A gente deu um pulinho lá no capítulo 19 para entender um pouquinho mais o que é a fé, e que a fé também é construída diariamente, ela não cai no nosso colo de repente. Nós somos responsáveis pela construção da fé em nós. E aí a gente tem que se reportar agora ao capítulo 18, porque, como eu disse, os capítulos estão interligados. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Só aqueles que realmente buscarem a perfeição e entenderem esse mecanismo da vida é que vão conseguir passar pela porta estreita da salvação. Serão os poucos que serão escolhidos. E aí a gente tem que pensar no seguinte: esse capítulo nos mostra também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então a exigência é proporcional ao conhecimento que se tem das coisas. E nós não podemos alegar ignorância. Então nós espíritas estamos aqui nessa turma. Na turma dos que vão ser muito cobrados. Porque nós estamos aqui de posse do conhecimento. O conhecimento está acessível a nós. Nos foi oportunizado, nesse momento dessa vida, a aquisição disso. E para nem todo mundo foi. Já pararam para pensar nisso? Nem todo mundo tem essa oportunidade, está tendo essa oportunidade. Talvez muitos vão passar por essa vida sem ter. Sem entender tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje. E a doutrina espírita, ela faz com que nós expandamos a nossa mente. Que nós passemos a compreender o mecanismo da vida, os porquês, porque tudo tem uma razão de ser. Compreendendo os porquês, as razões, os propósitos, nós não podemos dizer que nós somos ignorantes, que nós não recebemos muito. Então, sim, muito nos será cobrado, mas também, de outro lado, nós temos mais instrumentos para poder agir, para poder fazer muito mais e alavancar a nossa evolução. E o conhecimento é o principal instrumento que nos é dado. Então, a partir daí, a gente vai ter mais cobrança? Sim, mas a gente também está tendo mais oportunidade. Então, vejam que uma coisa é proporcional à outra, porque tudo é justo. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja, aqueles que dizem, nem todos entrarão, mas só aqueles que fazem. Por isso que as lições de Jesus foram tão marcantes. Porque não eram só palavras, eram exemplos. Ele exemplificava aquilo que ele falava. Porque falar é muito fácil. Agora, o difícil é a gente agir de acordo com aquilo que a gente fala. Então, tudo isso aqui que nós estamos refletindo hoje, nós sabemos. Mas o que é o desafio? O desafio é colocar isso em prática, né? No nosso dia a dia. Mas a gente tem que se desafiar nesse sentido, porque nós estamos aqui para isso. Né? E se a gente quer mudar o outro, porque muitas vezes a gente diz o seguinte, mas eu falo tanto com a pessoa, eu falo, vai na casa espírita comigo, lá me falam de tais ensinamentos, e a gente conversa e fala, e lê o evangelho, né? Só que se a gente não se modificar, e se a pessoa não perceber em nós o exemplo daquilo que a gente está falando, de nada adianta. Não adianta eu falar para uma criança, não beba refrigerante, porque faz mal para a saúde, e eu tô lá com os meus goles de Coca-Cola. Então, o exemplo é o principal. As palavras são importantes, mas sem exemplos, as palavras são vazias. Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Joana de Ângeles. Tudo é importante na vida.
Então, muitas vezes, a gente se prepara para as coisas grandiosas, a gente espera as coisas grandiosas, sem entender que a vida, ela acontece nos detalhes. A vida acontece a cada segundo, a cada minuto. E que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar os momentos que a gente tem, esperando algo mais à frente, deixando de viver o dia de hoje. Porque o futuro não existe, mas ele está sendo construído justamente a partir de agora. E se a gente não tiver essa percepção, a gente não vai entender e não vai ter uma perspectiva do que pode advir no nosso futuro. Então, há como termos um indício do que pode nos suceder daqui para frente? Sim. Estude as suas atitudes. Veja o que você está fazendo ou deixando de fazer. Aí sim você vai ter um indício de como pode ser o seu dia de amanhã. Sem o passo inicial, ninguém vence distâncias. O que a Joana está querendo dizer é isso que eu estou conversando com vocês. Que a evolução é um processo construtivo, feito de passo por passo. É assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai caminhando, um pouquinho por vez. Se aprimorando, se amanhã eu conseguir dar bom dia para todo mundo, não falar mal de ninguém, não exercitar, a maledicência, ajudar um colega de trabalho, um familiar, uma mínima coisa que seja, eu já estou dando um passo. Eu já estou caminhando. Então a gente tem que dar valor também para as pequenas coisas. A gente tem que valorizar as nossas pequenas evoluções e comemorar como vitórias que elas são. Porque se a gente não mostrar que somos gratos e valorizamos as pequenas coisas, a gente não demonstra que estamos preparados para receber as maiores. Dar o passo inicial, usando sempre com sabedoria o nosso poder de escolha. Escolhas sempre conscientes, porque o nosso amanhã depende do que estamos construindo hoje e o tempo ele é cruel, O tempo não para. Ele está caminhando, voando muitas vezes parece, E a gente não se dá conta. Então a gente tem que aprender também a valorizar o nosso tempo, porque o tempo não volta. Hoje é dia 10, 10 de junho de 2025. Esse dia daqui a pouco vai embora. E ele nunca mais vai voltar. Nunca mais vai ter um dia 10 de junho de 2025. E será que eu aproveitei esse dia que nunca mais vai voltar? E aqui já caminhando para o final da palestra, essa imagem que muitos de vocês já devem ter se deparado com ela, aqui representa uma representação das pessoas que estão partindo para o plano espiritual, que estão voltando para casa. E a mensagem nos diz o seguinte: esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Isso é muito real, A gente não sabe o nosso lugar na fila e a gente também não pode sair da fila e, vou lá para trás da fila. Não pode. Você está no seu lugar lá, você não pode sair. Não pode voltar para trás. Não pode sair da fila também. Tá ali, tem que ficar. E a gente não sabe qual que é a nossa posição nessa fila. Quantos na frente, quantos atrás. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Sim, a gente não leva nada daqui. Não dá para levar malas, nem bens. Mas se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tem no coração. Porque aquilo que a gente tem no coração é a aquisição do espírito. E quando a gente fala, dessa vida nada se leva, isso é relativo.
Se eu estou falando de bens mundanos, sim, isso é verdadeiro. Mas se eu estou falando de aquisição do Espírito, não é. A aquisição do Espírito vai comigo para onde eu for. Todos os nossos aprendizados, todos os nossos ensinamentos, todas as virtudes que nós conquistamos são a nossa bagagem espiritual. E essa bagagem vai com a gente para onde formos. Pela atenção de todos nessa noite, muito obrigada. A prece? Vamos nos preparar então para fazer a prece. Encerrando esse momento, a prece é um elo de comunicação com o mundo espiritual. É o momento em que nós nos conectamos com esse outro plano. Então a gente tem que aproveitar esse momento, realmente nos desligarmos de tudo no mundo material para propiciar essa ligação com o mundo espiritual. E conectados, ligados ao mundo espiritual, nós vamos primeiramente agradecer, exercitar a gratidão por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que já conquistamos, agradecendo até mesmo pelos nossos desafios, porque são esses desafios que vão nos fazer crescer e amadurecer. Pedindo para enfrentar esses desafios a força necessária, a fé que esteja cada vez mais viva dentro de nós e que a espiritualidade possa nos auxiliar nesse processo construtivo que é a busca da nossa evolução. Que possamos sempre oferecer condições de nos conectarmos à espiritualidade superior, nos conectarmos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso irmão, para que possa nos auxiliar nessa caminhada, nessa grande escola que é a vida terrena. Que possamos cada vez mais caminhar com fé, com força, com esperança e coragem. Que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos, muito mais encorajados, muito mais agradecidos e fortalecidos. Que assim seja.